Graças a Deus, amigos, olha que Deus possa abençoar muito a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Felipe Silveira e venho através dessa programação abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem muitas bênçãos para nos entregar no dia de hoje, nesse dia especial, dia 13 de setembro de 2020. Hoje é dia de Santa Ceia, dia especial. Daqui a pouquinho quero participar junto com você da Santa Ceia. Vamos ministrar aqui nesse vídeo a Santa Ceia, lá no finalzinho da nossa pregação, da nossa mensagem. Nós já iremos participar juntos da Santa Ceia. Lembrando que ainda hoje você pode estar conosco na nossa igreja, Rua Deputado Vidal Vagnoni, número 1316, aqui no bairro Tatuquara, às 9 horas da manhã. Agora está acontecendo a reunião presencial na nossa igreja, mas também teremos às 18 horas. Então você pode participar ainda hoje da Santa Ceia aqui em nossa igreja do bairro Tatuquara. E você também pode participar em casa. Pastor, eu não posso ir até a igreja. Então o que eu peço? Que você separe um pouco do suco da uva e um pedacinho de pão. Pastor, eu e minha casa vamos participar, então prepare para todos. E aí dessa maneira, desse modo, você pode então participar junto conosco de forma online. Aí você pode aí na sua casa participar. Daqui a pouquinho nós ministraremos a Santa Ceia aqui nesse vídeo e você vai poder cear conosco. Juntos iremos assentar à mesa do Cordeiro e participar do corpo de Cristo e também do sangue de Cristo. Amém? Queridos amigos, estamos nessa série de mensagens, tem por nome Igreja Perseguida, e é um tema muito sério, muito importante e deve ser falado com mais frequência, porque muitos cristãos estão sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. E o próprio Senhor já advertiu que isso iria acontecer e vai acontecer com maior frequência. Nós vimos no vídeo passado que sim, a perseguição à igreja se dá por causa de Cristo. Os cristãos são perseguidos não por causa de si próprios, mas porque professam uma fé em Cristo Jesus, porque creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque simplesmente creem que Jesus Cristo se entregou na cruz, morreu na cruz por nós, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós professamos uma fé em Deus e acreditamos nele. Porém há aos perseguidores um desejo, uma vontade de realmente perseguir a igreja, de falar não, ele não ressuscitou, ele não está vivo, de anular, de cancelar toda a palavra de Deus. Quero ler com você Mateus capítulo 5, versículo 10, o 11 e o 12, e até vídeo passado foi falado dele, e nós vamos rever aqui uma parte muito séria e importante, e aí nós daremos sequência então aqui à nossa série de mensagens que tem por nome Igreja Perseguida. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Há uma passagem aqui, uma parte do texto, versículo 11, que diz respeito de um tipo de perseguição. Claro que há vários níveis de perseguição e há vários tipos de perseguição. Uma das perseguições que nós vimos semana passada é a censura. Tentaram fazer com que os discípulos parassem de falar. Tentaram colocar um tipo de censura aos discípulos, falando que eles não falassem mais em nome de Jesus. Isso é um tipo de perseguição quando querem impedir o acesso da palavra de Deus, querem impedir os pregadores, pastores, pastoras, obreiros, mensageiros do evangelho de falar em nome de Jesus. Isso é um tipo de perseguição. Nós vimos semana passada que eles foram proibidos de falar de Jesus. E aí na outra vez que eles foram presos, eles foram açoitados porque não deixavam de falar de Jesus. Acharam-se dignos e ficaram muito felizes de ter apanhado por causa do nome de Jesus. Então o motivo da perseguição é realmente por sermos de Deus, por sermos cristãos. Agora, o próprio Senhor advertiu as pessoas, os perseguidores, eles vão mentir de vocês, vão falar mentiras ou vão levantar mentiras a respeito de vocês para tentarem a todo custo, a todo modo, impedir a palavra de Deus de ser anunciada.
Só que uma das profecias da volta de Jesus, do retorno dele, o evangelho será pregado em toda a terra, em toda parte. Então Jesus voltará. Uma coisa é certa, o evangelho vai ser pregado em toda a terra. Ainda que se levante muitos perseguidores, a igreja vai continuar sendo perseguida, porém nunca deixará de pregar o evangelho. Jesus disse que a mentira seria levantada aos cristãos, iriam mentir a respeito dos cristãos. Isso aconteceu com o primeiro mártir da igreja. Mártir significa aquele que sofre torturas ou até mesmo a morte por não renunciar à sua crença, no caso aqui a fé. Tem muitas pessoas que hoje em dia morrem por causa da sua fé. Não negam a Cristo, aprenderam a não renunciar à fé em Jesus Cristo. E eles são torturados, são mortos por causa disso. Isso é ser mártir. O primeiro mártir da igreja primitiva, da igreja cristã, é chamado de Estevão. E a sua narrativa, a sua história está contada no livro de Atos dos Apóstolos, que até hoje está sendo escrito por mim e por você. Quando fazemos a obra de Deus, estamos escrevendo Atos dos Apóstolos, a atitude daqueles que saem portas afora para falar do reino, para falar do evangelho, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 13. Parece um pouquinho extensa a leitura, mas vale muito a pena nós lermos todos esses versículos para entendermos o que está acontecendo e como a perseguição iniciou-se na igreja e como tem acontecido perseguições nos dias de hoje, com a mentira se levantando contra os cristãos. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Até que basta. Perceba o que está acontecendo. O Estevão, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, que falava das coisas de Deus com autoridade, com propriedade, com unção. Simplesmente os religiosos, os perseguidores, vendo que não podiam disputar, não podiam concorrer com ele em palavra alguma, eles foram até alguns homens malfeitores e subornaram aqueles homens. Vamos inventar aqui algo acerca do Estevão. Vamos falar que ele falou contra Moisés. E aí o povo vai se levantar contra ele, porque ai daquele que fala contra Moisés, o autor da lei, no caso para eles, o precursor da lei. Não, vamos falar que ele falou algo sobre Deus, contra Deus. E aí pagaram, subornaram. Homens corruptos aceitaram então o suborno. E aí levaram aquele homem Estevão até o conselho e apresentaram falsas testemunhas. Pessoas que agora estão mentindo, falando mentiras acerca daquele jovem rapaz, aquele homem de Deus, simplesmente porque tinham inveja dele e não queriam que ele pregasse, que ele continuasse fazendo o que estava fazendo. Perceba, a mentir acerca dos cristãos é um tipo de perseguição. Isso acontece em ambiente de trabalho, ambiente de colégio, faculdade, quando percebe que aquele homem, aquela mulher, jovem, adolescente, aquela pessoa começa então a ter um certo destaque, e aí as pessoas dizem: puxa, como é que eu vou cancelar essa pessoa? Como é que eu vou fazer com que ela pare de fazer o que está fazendo? Aí tentam procurar alguma coisa de ruim e não encontram. Aí diz: olha, vamos mentir então, vamos falar que ela fez quando na verdade ela não fez. Foi isso que aconteceu com Estevão. E muita gente, infelizmente, é prejudicada com uma mentira. Quer até provar o contrário, quer até falar: olha, eu realmente não fiz, eu não falei essas coisas.
E aí vem aquela multidão falando, não, você fez, ele fez mesmo, quando na verdade não fez, e mentindo. Lembre-se que Jesus disse, vão mentir acerca de vocês, vão falar mentiras ao seu respeito, mas fique em paz, porque aquele que é perseguido tem um galardão no reino dos céus. O Estevão, ele era um homem de autoridade, ele falava da palavra de Deus com propriedade. Isso acontece no capítulo 7, no versículo 52 até o versículo 60, vamos lá? A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Se você ler desde o capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, o Estevão dá uma aula de Bíblia. Amigos, ele resume a vida dos patriarcas. E aí ele faz uma pergunta, irmãos, essa pergunta arrebata o meu coração. Ele está agora no conselho e aqueles homens ali, com a moral, com a banca toda de fazer justiça segundo a lei. Estevão fez a seguinte pergunta: qual dos profetas os antepassados, seus pais, não perseguiram? A resposta é zero. Todos foram perseguidos. Todos os profetas foram perseguidos. E até ele fala, inclusive até aqueles que falavam da vinda do justo, de Jesus, que vocês crucificaram, que vocês renunciaram, que vocês não aceitaram. Irmãos, ele faz aqui uma pregação intensa, forte. O que eles fizeram? O homem está cheio do Espírito Santo. Eles tamparam seus ouvidos e eles levantavam a sua voz para que a voz do Estevão não fosse ouvida. Isso tem acontecido nos dias atuais. Falava no ano passado, até na igreja eu falei nos cultos, que existe uma censura aos cristãos em certos países, inclusive no Brasil. Falava, por exemplo, qual foi a última vez, um jornal famoso na mídia aí, uma notícia de uma pessoa que orou no nome de Jesus e foi curada de câncer. Onde está a capa do jornal? Uma pessoa que teve fé em Cristo Jesus, que disse, olha, eu estou curado em nome de Jesus, e aí foi curada da AIDS, foi curada de uma doença incurável, que tinha lá um problema no órgão, o órgão estava deformado, ela fez oração, aquele órgão foi restabelecido, e a ciência, a medicina não consegue explicar, a não ser falar, realmente é um milagre. Existe essa censura, onde outras vozes se levantam, em tom muito alto mesmo, para que a voz do pregador do evangelho não seja ouvida. Isso é uma perseguição. Isso tem acontecido. Estevão está falando, eles tamparam os seus ouvidos. Nós não queremos ouvir esse negócio de cura, de libertação, não é com a gente. Pessoal, não escute o Estevão. Mas a voz do Estevão ainda ecoa. O evangelho de Jesus Cristo ainda é pregado e vai ser pregado a todo custo. Quantos mártires, já morreram, estão morrendo e ainda vão morrer, mas o evangelho vai ser pregado. As pessoas vão ser libertas, curadas, abençoadas pelo poder de Jesus Cristo, e assim eu creio que você também acredita. Ele faz a pergunta: quais profetas não foram perseguidos? Lista aí, qual que é a lista? Qual foi o profeta que não foi perseguido? Todos foram perseguidos. Jesus disse, assim foi antes de vocês, vai ser com vocês e após vocês. Todos seremos perseguidos.
Todos que querem viver com Cristo serão perseguidos. E aí vem o capítulo 8, versículo 1. O Estevão foi morto a pedradas, barbaridade. Ele é morto e a igreja agora, a religião da época, os fariseus, eles gostaram muito daquilo. E começou uma onda de perseguir a todos os cristãos. Todos foram perseguidos. Vamos ler? Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Perceba, começou uma onda, um movimento de perseguir a igreja. Começou a perseguir todos os cristãos. E aí cada um foi para um lado, cada um foi para um lugar. E aí esses cristãos que saíam daquela cidade para ir para outra cidade, fugindo da perseguição, começaram então a pregar naquelas cidades. Pouco a pouco os discípulos, os seguidores de Jesus foram dispersos. E para onde que eles iam? Para cidades vizinhas. E chegando naquelas cidades vizinhas, ali eles pregavam o evangelho. No caso de Samaria, o evangelista Filipe chegou lá, perseguido, em Jerusalém, chegou em Samaria e começou a perguntar: vocês conhecem Jesus? Nós não conhecemos. Então senta aí, eu vou contar sobre Jesus. Mas quem é Jesus? Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que faz milagres, maravilhas. E aí as multidões começaram a se reunir em volta de Felipe, que pregava o evangelho. De repente toda aquela cidade, multidões vinham aos cultos daquele evangelista. Ele curava as pessoas em nome de Jesus, ele libertava as pessoas em nome de Jesus, ou seja, tentaram diminuir os cristãos com a perseguição. Mas a perseguição só aumentou a quantidade de cristãos. Glória a Deus, maravilhosa é essa palavra. Tentaram perseguir os cristãos, matar os cristãos para que não continuasse tendo cristãos. Mas quanto mais perseguia, quanto mais cancelava, quanto mais anulava, quanto mais matava os cristãos, mais cristãos eram gerados. E amigos, irmãos, ninguém pode impedir a obra de Deus. Ninguém pode segurar e impedir ou impelir, né? Ninguém consegue prender o poder de Deus. Ele é todo poderoso. Pastor, mas dói saber que os mártires estão morrendo. É claro que dói. É claro que nosso coração não fica alegre em ouvir notícias de cristãos sendo queimados vivos, torturados, transpassados com uma lança, crucificados, tendo a sua intimidade, né, o seu corpo violado de forma brutal. Quantas mulheres, é claro que é até pesado falar, mas quantas pessoas, homens e mulheres, crianças são abusadas sexualmente, torturadas mesmo. Marido vê a sua esposa sendo violentada, e aí o soldado, aquele radical extremista, fala: nega Jesus, senão a sua esposa vai ser violada. E ele não nega Jesus. Isso é de partir o coração. E aí a esposa é violentada, a filha é violentada, o filho é violentado, e em seguida são mortos. E aquele pai, aquele homem, aquele marido vê aquela cena. Claro que isso é uma tortura, irmãos, psicológica extrema. E após ver toda a sua família sendo morta, ele também é morto. Ou, alguns casos, por exemplo, no Oriente Médio, eles não matam o pai da família, o marido, no caso, para que ele viva com aquela culpa. Você é culpado da sua família ter morrido. Se você tivesse renunciado à sua fé, eles ainda estariam vivos. Vai e fale para os outros que isso também vai acontecer se eles não renunciarem a Cristo. E aí esse homem sai dali vivo, mas com aquela cena em sua cabeça. Amigos, Estevão está sendo apedrejado e ele olha para o céu. E a Bíblia diz que ele vê Deus Pai, ele vê o Deus Filho, ele vê o Deus Espírito Santo. A imagem que vem na cabeça do Estevão, a cena que ele vê, é o trono de Deus. Não há nada mais belo, não há nada mais glorioso e formoso do que o reino do Senhor Deus.
eu quero que você entenda que vale a pena ser cristão. E vale a pena ser perseguido por causa de ser cristão. É doloroso a tortura? É claro que é. É doloroso você ver cenas como essa. Eu poderia aqui citar vários exemplos, até passar vídeos aqui de exemplos, de relatos de mulheres que têm seus rostos deformados com ácido, porque não negam a Jesus. Eu te pergunto, eu quero que você me responda uma pergunta. Será que vale a pena morrer por uma mentira? Será que vale a pena viver por uma mentira? Será que vale a pena realmente entregar a sua vida por aquilo que você duvida que seja verdade? Há mais de 2000 anos as pessoas ainda não renunciaram à sua fé. Há mais de 2000 anos pessoas têm morrido por causa da sua fé em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo está vivo. Essa expressão, essa frase faz tremer o inferno. Jesus Cristo está vivo, e se Ele está vivo, toda a palavra de Deus é verdade. Toda a palavra de Deus é verdade. Você pode ser curado aí onde você está agora. Você pode ser liberto aonde você estiver. Porque Cristo está vivo. E Ele te libertou, Ele te curou, Ele te abençoou com todas as bênçãos. Se Ele vivo está, Ele venceu o inferno não tem domínio, não tem poder sobre a sua vida. Então se assuma agora em Cristo Jesus, não renuncie à sua fé, pare de ter vergonha do Evangelho e saia portas afora e seja um missionário, pregue o Evangelho, ganhe almas para o reino dos céus. Vamos parar com picuinhas, com divisões de igrejas. Eu sou da igreja A, B, C ou D. Pouco importa a placa da igreja. Pouco importa a placa da igreja. Eu quero que você se levante como um mensageiro do reino dos céus e pregue o Evangelho. Olhe para os céus, veja os céus abertos. Veja Deus, veja Jesus Cristo, veja o Espírito Santo. E ore por aqueles que estão perseguindo. O Estevão disse: não impute a eles, Senhor, esse pecado. Não impute. Não conceda, não deixa a eles terem esse pecado em suas mãos. Perdoa eles, Pai. Olha o coração do Estevão, sendo apedrejado até a morte, mas ainda até a morte, falando de Jesus e liberando perdão. Perdão aos que mentem, perdão aos que traem, perdão aos que perseguem. Eu vou terminar com você lendo 2ª carta de Timóteo, o capítulo é o 3, e o versículo é o 11 e o versículo é o 12. Perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo foi muito perseguido. Eu acredito aqui que até vale uma série de mensagens só da vida do apóstolo Paulo. Ele muito foi perseguido. Só que toda a perseguição que vinha contra ele, Deus estava com ele. Deus ajudava o Paulo. Claro, ele era torturado, ele era ferido, foi apedrejado, foi torturado, foi ferido muitas vezes. Mas ele não parava e Deus continuava com ele, dando a ele a unção para ele pregar o Evangelho, abençoar as pessoas, abrir as igrejas, levantar discípulos, pastores e pregadores. Até que por fim ele é decapitado e ele morre, foi preso injustamente, condenado injustamente e aí morto também injustamente, é claro. Mas ele disse: olha, eu combati o bom combate, eu caminhei a carreira que me estava proposta, eu fiz o que tinha que fazer, eu agora guardei a fé, não preciso mais dela, agora eu parto para a glória. Ele cumpriu a sua missão. Foi perseguido? Foi. Muitas foram as perseguições. Ele diz: todos aqueles que querem seguir a Cristo, viver em Cristo, serão perseguidos. Quero lhe encorajar a que você realmente seja motivado por Deus hoje e te encorajo a você nunca deixar de pregar o Evangelho. Louve a Deus por causa das perseguições, porque através das perseguições nós somos espalhados e aí nesses espalhados cristãos, mais cristãos serão levantados. Até hoje, nunca silenciaram a voz de Deus e nunca farão isso. Cristo disse: passarão terra e céus, passará tudo, mas as minhas palavras jamais hão de passar. As palavras do Senhor Deus são eternas.
Pedro diz: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? As palavras do Senhor são poderosas e elas estão agora ao nosso alcance. Como o apóstolo Paulo diz, na nossa boca para confessarmos e no nosso coração para crermos. Creia no Evangelho e pregue o Evangelho. Graças a Deus por essa palavra, amigos. Louvado seja o Senhor por essa mensagem de hoje. Domingo que vem continuaremos falando da atual perseguição dos cristãos nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. Vários exemplos de países que estão sendo nomeados na lista mundial da perseguição aos cristãos. Vamos falar mais um pouquinho sobre alguns países que estão perseguindo os cristãos e vamos falar aqui para nós orarmos por eles. Eu creio que Deus vai nos usar para orar por aqueles que estão perseguindo e aqueles que estão sendo perseguidos. Antes de nós cearmos, se você já preparou a sua Santa Ceia, já preparou aí, deixa do ladinho aí que daqui a pouco nós vamos cear e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Gostaria que você assistisse agora a um trecho de uma entrevista do canal Jovens que Vence Paraná. Eu vou deixar o link do vídeo completo aqui na descrição. Você pode acessar o YouTube Jovens que Vence Paraná. Lá estará o vídeo completo dessa entrevista. O Kenji, ele é missionário, um jovem missionário. Ele fez missão no Paquistão. E olha só o que ele vai relatar do que ele viu lá no Paquistão. Daqui a pouquinho, depois do vídeo, nós voltamos para a ministração da Santa Ceia e nós vamos encerrar com a bênção completa de Deus em nome de Jesus. Assista esse vídeo e seja impactado por Deus em nome de Jesus. Nessa aldeia ali onde a gente estava, que eles têm como era uma fábrica de tijolos, então eles têm aquelas, como é que chama, tipo uma chaminé, sabe? Um aquecedor ali, e dentro daquelas chaminés, daqueles aquecedores ali, já teve histórias de cristãos que foram lançados ali queimados, sabe? Eles foram mortos e queimados, não exatamente ali onde a gente estava, mas naquela região onde a gente estava, sabe? Sim. Inclusive, se você for pesquisar no Google, Asia Bibi é uma paquistanesa que sofreu muita perseguição, muito problema, né? Lá no Paquistão, inclusive, ela teve que ser exilada para o Canadá, porque processaram, sabe, entraram em processo contra ela, uma muçulmana, e eles fazem muito isso, eles fazem muito de, às vezes, mentir, falar assim, rasga o Alcorão, joga na frente da casa do cristão e fala que ele blasfemou contra Maomé. Sim. E aí, como a lei islâmica é parte da lei política, constituição do país, como é uma república islâmica, então sim, a lei, né, religiosa é a lei do país, acaba que isso é válido para que os cristãos sejam colocados em processo, colocados na justiça. Criminosos, exatamente. Então, blasfêmia é como se fosse um crime. Como não? É um crime, né? A blasfêmia é contra o Alcorão, contra o profeta Maomé. Então, acontece muito isso, cara. Eu lembro que a gente estava lendo, uma vez assim, um dia, né? Peguei para ler a Bíblia, fui lá ler em Atos, e é incrível, cara, como que eu consegui enxergar tanta semelhança entre o que eu estava lendo. Eu li, acho que capítulo 8, 10 de Atos ali, com aquilo que a gente estava vivendo, sabe? Ali em Atos fala que os cristãos na época, na igreja perseguida, eles tinham muitos testemunhos falsos testemunhos, né? Mentiam contra eles para que eles fossem condenados. E é isso que acontece exatamente lá no Paquistão e em outros países com muitos cristãos. Então, cara, você vê de fato o que a igreja perseguida viveu, né? Antigamente, você vê, cara, aquilo ali na pele. Teve uma outra situação que a gente foi numa igreja onde aconteceu um ataque terrorista, né? Teve um terrorista que ele colocou um colete ao redor dele com explosivos. Ele se aproximou de uma igreja, nós fomos nessa igreja, né? Conversamos com o pastor que estava ministrando no dia do culto, que teve essa explosão, atentado, né? E foi em 2015, se não me engano. E esse cara foi lá, ele tentou entrar, só que no portão ali, antes de você entrar dentro do prédio, no portão tinha alguns irmãos que eles estavam servindo, né, como se fosse de segurança ali, vendo quem entrava, quem não entrava. Esse cara queria entrar de todo jeito, e quando eles perceberam que ele estava com um explosivo, ele tentou a força, ele tentou a força, sabe, quebrar aquela
né, aquela barreira de irmãos ali que tava segurando ele, jogaram ele para fora, sabe? Levaram ele até o meio da rua. Quando ele viu que ele não ia conseguir de jeito nenhum, ele apertou o gatilho ali, os explosivos, e matou, eu acho que 20 pessoas, mais ou menos. Mataram os irmãos que estavam ali na frente. Ele, obviamente, também se explodiu, e muitas pessoas que estavam passando ali na frente, na rua, também morreram. Aí eles construíram... Cara, é pesado, mano. É bom pra dar um choque de realidade na gente aqui, né? Porque nosso pastor, o pastor Fernando, ele sempre fala também, né? Aqui a gente tem que dar graças a Deus de estar vivendo esse evangelho e não entrar num comodismo, né? Porque Exato. a gente tem aqui igreja com poltrona boa, ar-condicionado, podemos expressar nossa fé livremente, né? E ele fala, olha, quanta gente que está aí no mundo sofrendo perseguição, colocando a vida em risco, né? A gente sabe que nosso objetivo, nossa coroa, a gente não é desse mundo, né? Verdade. Mas às vezes a gente acaba se acomodando por tanto conforto, né, que a gente tem aqui. É bom trazer esse choque de realidade assim mesmo pra gente, né, se enxergar. Exato. E resgatar aquele valor raiz cristão mesmo, né? Que senão a gente acaba sendo só um mero religioso. E fora isso, você comentou ainda também, né? Que lá o cristão, às vezes, só pode trabalhar com subempregos, né? Assim, não tem possibilidade de um escalonamento social, assim. E fora, além, né, dos riscos, receber chibatada, toda a perseguição, e punições. A própria vida tá em risco, né? Exato. Realmente, mano, assim, nós conversamos bastante também com o pastor que nos recebeu na casa dele lá. Ele falou de situações que ele mesmo viveu. Ele é formado em farmacêutico, ele era farmacêutico, né? Então ele trabalhou numa empresa, numa indústria onde fazia remédios. Ele fala que ele sofreu, assim, muita perseguição mesmo no próprio trabalho, sabe? De maneiras indiretas, os muçulmanos ali, eles tentavam tirar ele do emprego, e aí, assim, faziam tanta pressão que chegou um momento que ele teve que acabar se demitindo, sabe? Porque é bem complicado. Então, assim, como que é uma maioria esmagadora de muçulmanos, é um pouco complicado. Os cristãos não têm muita voz, entende? Graças a Deus, amigos. Muito forte esse relato. Eu tenho certeza que mexeu com você assim como mexeu comigo e traz impacto mesmo. Valorize a igreja que você tem, valorize a liberdade religiosa que você tem e continuemos a pregar o evangelho e orar por aqueles que estão sendo perseguidos, inclusive lá no Paquistão. Antes de nós participarmos da nossa Santa Ceia, gostaria de pedir a sua oferta. Amigos, patrocine essa obra de Deus. Continue patrocinando. Você que é dizimista, você que é ofertante, continue honrando os compromissos da obra de Deus. A Igreja Internacional da Graça de Deus tem feito missões mundo afora, com base na pregação do Evangelho, na palavra de Jesus que diz, ide por todo o mundo. Estamos indo por todo o mundo, pregando o Evangelho. Graças a você, dizimista, ofertante e patrocinador dessa obra. Pastor, eu quero fazer uma contribuição, eu quero fazer um depósito bancário, eu quero ajudar a Igreja da Graça a pregar o Evangelho. Como é que eu faço? Essa é a nossa conta do Bradesco. Você pode ir até a agência, você pode fazer um depósito bancário, você pode fazer qualquer oferta, qualquer doação. Pastor, qual o valor? Deixa Deus tocar o seu coração, faça com fé e faça com amor. Vá até o banco, você faz uma transferência bancária. Em caso de transferência, pede seu CNPJ, coloque esse número aqui lá no campo do CNPJ. Feito o depósito, feita a transferência bancária, eu peço que você nos envie, nos encaminhe um comprovante, mesmo o físico ou online. Você pode mandar para nós, tira uma foto do comprovante ou traga na igreja. Você pode vir até a nossa igreja, entregar nas minhas mãos ou para qualquer obreiro, ou você pode mandar uma foto do comprovante no WhatsApp da igreja. Esse contato que aparece aqui embaixo do vídeo. Aí você feito a doação, manda para nós o comprovante a nível de conferência. Não jogue fora o comprovante. Precisamos fazer uma conferência. A parte administrativa da igreja precisa conferir esse valor se realmente foi acreditado na conta da igreja. Por isso pedimos o comprovante, tá bom? Então nos ajude. Pastor, eu quero até a igreja entregar o dízimo, eu quero até a igreja entregar uma oferta, fazer uma oferta especial, ajudar nas missões. Como é que eu faço? Você pode vir até a nossa igreja. Caso você queira falar conosco, entre em contato com esse número aqui mesmo. Nós passaremos todas as informações que você precisar. Amém? Amigos, chegou a hora de nós participarmos da Santa Ceia. Se você tem os elementos, segura em mãos. E nós vamos fazer oração juntos e vamos abençoar
e consagrar esses elementos nas mãos agora e pedir para Deus transformá-los no corpo de Cristo e também no sangue de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, segurando os elementos em mãos e oremos. Pai, muito obrigado pela palavra de hoje. Meu Deus, nós queremos valorizar esses momentos. Acreditar, ó Deus, que sim, vale a pena ser cristão, vale a pena ser de Deus e vale a pena, Pai, viver uma vida com o Senhor Jesus. Que a palavra de hoje, Pai, possa frutificar em nossos corações. Que possamos, Pai, todos os dias fazer valer o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E é por isso que estamos aqui agora, Pai, diante da sua mesa, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Queremos agora, Pai, consagrar os elementos. E Pai, eu te peço, vem agora, Deus, através dessa programação, abençoar vidas, curar, libertar, transformar totalmente aqueles que precisam de uma transformação. Se você tem o pão em suas mãos, levante aos céus. Nós te pedimos, ó Pai, transforma esse pedaço de pão no corpo precioso do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. E quando comermos do corpo de Cristo, recebamos em nosso próprio corpo as bênçãos do Senhor em o nome de Jesus. Comam todos do corpo de Cristo. Aleluias. Levante o cálice aos céus também. Senhor, nós te pedimos, transforma esse cálice no sangue de Jesus e que possamos ser perdoados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lava, Senhor, purifica os nossos corpos, purifica a nossa mente, purifica, Pai, nossa alma, nosso coração, perdoa todos os nossos pecados, ó Pai, limpa-nos hoje completamente, lava-nos no teu sangue, em nome de Jesus. Bebam todos do cálice de Cristo. Aleluias. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Espírito Santo, vai de encontro a esta casa. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a esses corações, a estas vidas, transformando cada uma delas em nome de Jesus. E quem crê diga amém e graças a Deus. Amém, amigos. Olha, nosso horário aqui, ele é apertado, ele é curto, mas eu tenho certeza que essa transmissão abençoou muito a sua vida em nome de Jesus. Creia, Deus está com você. Você está sentado à mesa do Cordeiro, participando juntamente da ceia com o Senhor Deus. Não há maior privilégio do que esse. Estamos com Ele e vamos permanecer com Ele por toda a eternidade. Olha, eu vou ficando por aqui. Que o bom Deus possa abençoar muito a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.